Fala, gurizada! Vamos ver como é que foi essa belíssima quinta rodada. Só que não. Bom, o MP0 não foi muito bem nessa quinta rodada. Pelo menos ali na finaleira ele fez uma para Deus ver, acertou um resultado em cheio, mas a maior parte ele se complicou, errando o que eu considero o erro completo em 3 casos, né? Mas vamos lá, vamos ver um por um. Primeiro vamos para Mirassol e Santos. Ele previu que o Mirassol vencia por 2-1 o Santos. O Mirassol chegou a vencer por 2-0. Eu vi lá bem perto do fim do jogo, estava ganhando por 2-0. Daí o Santos resolveu atrapalhar o rolê. A gente fazer um só para o MP0 acertar e falar que fez 2. Então não acertou em cheio, acertou a quantidade de gols que o Mirassol fez, mas não acertou a quantidade de gols que o Santos fez. E foi isso. No próximo nós temos Atlético Mineiro e Inter. Como eu falei, o dia que o MP0 apostasse na derrota do Inter, ele ia acertar. Ele só apostava que o Inter ia ganhar, que o Inter ia bem, que o Inter ia empatar fora. Só decepção e só erro. Aí quando ele finalmente entendeu o algoritmo que o Atlético Mineiro ia ganhar do Inter lá, aí ele conseguiu, ele se deu bem. Só não acertou o placar. Ele disse que ia ser 2-1 e foi 1-0. A diferença ele acertou, mas... enfim, acertou que o Inter ia perder e é praticamente uma garantia, né? Que é praticamente garantido se apostar isso. Vamos lá, Bahia e Vitória. Ele se fiou na ideia de que tinha sido 1-1, aliás, que tinha sido 2-1 e por isso mesmo ele imaginou que ia ser igual, eu falei, e o jogo foi 1-1. Acertou o gol do Vitória, mas errou a quantidade de gols que o Bahia fez. Depois nós temos aqui Flamengo e Cruzeiro, ele acertou quase em cheio, disse que o Flamengo ia ganhar por 2-1 e o Flamengo na verdade ganhou por 2-0. Não acertou a quantidade de gols que o Cruzeiro faria, que era 0, ele não acertou. Depois nós temos Corinthians e Curitiba, aqui eu não vou culpar o MP0, provavelmente ninguém deve ter acertado, duvido que alguém tenha ganho essa. Curitiba ganhou de 2-0 do Corinthians lá em São Paulo. E ele tinha apostado uma vitória magrinha, mas uma vitória do Corinthians por 1-0. Aqui não dá, apesar de ser 24% de confiabilidade, não é culpa do MP0. Isso aqui é uma partida fora da curva do que vinha acontecendo realmente. Já aqui, eu acho que é culpa do MP0 sim, ele não calculou direito. Ele disse que Remo e Fluminense ia ser 1-1. Acho que todo mundo que tivesse com o juiz em dia apostaria no Fluminense. E foi de fato o que aconteceu. Fluminense 2, Remo 0 foi o resultado final. Além disso, temos aqui o único 2-1 que aconteceu e que ele não acertou, mas também não dá para culpar ele, né? Porque ele apostou em 2-0 pro Palmeiras contra o Vasco. Se qualquer pessoa chegasse e me dissesse eu tenho mais chance de ser 2-0 pro Palmeiras ou 2-1 pro Vasco, eu diria 2-0 pro Palmeiras. Então é aquelas coisas de futebol e que a ciência de dados sempre vai sofrer e vai penar, porque são partidas totalmente atípicas, totalmente fora do que vinha acontecendo. O Vasco ganhou de 2-1 do Palmeiras. E aí, a partida salvadora, para não sair invicto, São Paulo e Chapecoense, ele cravou, acertou em cheio. São Paulo 2, Chapecoense 0. E aí hoje, uma partida que eu consideraria difícil realmente dele prever, ele chutou que seria 2-1 pro Grêmio. Mas na verdade foi 1-1, acertou a quantidade de gols do Bragantino. O Bragantino fez um, o Grêmio não chegou a fazer o segundo que o MP0 imaginou que ele faria. E assim ficamos, né? O MP0 foi mal, não gostei desse resultado, esse resultado é ruim, mas foi uma rodada meio estranha, com partidas acontecendo de jeito estranho, com quantidade de gols estranhos para lados diferentes daquilo que vinha acontecendo. Isso, claro, embaralha, dificulta para o robô, mas é exatamente o que eu quero. Eu quero refinar ele ao máximo para tentar matar essas charadas ou até com que outros robôs que eu vou criar, considerando pequenos detalhes que o MP0 não considera, talvez acertem melhor. E é isso aí, muito obrigado. Se puderem curtir e compartilhar e se inscrever e todas essas coisas de YouTube aí, agradeço muito. E é isso, até uma próxima.